Deus seja louvado, irmãos. Vamos ler a palavra que o Senhor nos traz. Está no livro de Êxodo. Aleluia. No capítulo Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, os encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Até aqui, amém. Aqui, irmãos, nós vemos um episódio narrado no texto desse livro, que retrata parcialmente a saga, a história do povo hebreu, e notadamente esses líderes, homens que Deus achou neles confiança, para, por intermédio deles, então fazer o povo de Israel, o povo hebreu, naquele tempo, poder se livrar da mão de Faraó. Muito tempo havia passado desde uma promessa levantada em Abraão. O texto bíblico fala de 430 anos, e eles estavam agora no momento de abandonar, fugir, se livrar daquele jugo pesado que Faraó estabeleceu sobre a casa dos hebreus. Aos poucos, Faraó foi apertando e apertando cada vez mais, até se tornar insuportável. O povo hebreu já não suportava mais o jugo. Faraó, tomado por uma força estranha, ele exercia uma pressão enorme sobre o povo hebreu. E não por acaso, quando Moisés, na época de Moisés nascer, ainda houve um decreto mais terrível, mais maligno, alguma coisa inusitada até, porque o faraó mandou matar todas as crianças. Os irmãos lembram que assim mesmo foi feito quando o Senhor Jesus nasceu, porque a força escondida atrás das ações de alguns dirigentes não são conhecidas da maioria das pessoas, mas nós conhecemos qual é a força que age nos bastidores dos homens. E essa força exercida sobre aquele homem, que
que governava o Egito. Então começou a mortandade de crianças, e foram mortas tantas crianças. O alvo, o objetivo central, era matar um mensageiro escondido. O mensageiro, ele não sabia quem era, ele estava escondido. Matando todos, matava o mensageiro por consequência. Mas a pessoa que é guardada por Deus, não há seta maligna que atinja ele. Quando chegou a vez de Moisés, os irmãos conhecem bem a história, ele foi colocado num cesto junto à margem do rio, e aquele cesto foi dar exatamente aonde estava a filha de Faraó. E a filha de Faraó viu a criança, na verdade suas donzelas, e mostrar, fala como esse menino é bonito. E pelo traço é filho de hebreus. Se eu quero esse menino para mim, e acha uma dessas mulheres que perderam os filhos por causa desse assassinato brutal, e traga uma dessas mães de aluguel, que eu quero que ela amamente esse menino. A menininha chamou a mamãe de Moisés. Como Deus tem uns caprichos, né, irmão? Deus fez a mãe receber salário para cuidar do filho que foi jurado de morte pelas trevas. Vocês percebem, irmãos, que a nossa vida não é fruto de acaso, e que Deus está no comando, e é Ele que exerce o comando sobre a nossa história. Aquele menino tinha uma missão escondida, que nem ele sabia. Ele foi doutrinado dentro da casa de Faraó. Se os irmãos puserem atenção aqui, vocês vão ver que o Egito foi uma nação que fez um pacto com as trevas e tinha uma autoridade no mundo subterrâneo, nas ciências ocultas, assustadora. E nos chama atenção isso, porque o Senhor mandou que Arão lançasse aquele bordão ao chão, dizendo que aquele bordão se tornaria uma serpente. Mas por que serpente, se afinal essa é a figura do nosso arqui-inimigo? A serpente representa o nosso inimigo, os irmãos sabem. Ele envenenou Eva, ele envenenou Adão, não o animal, não um ser biológico, mas o querubim caído, que alegoricamente é chamado de serpente, envenenou Eva, envenenou Adão, e envenenados saíram do paraíso. Os irmãos sabem que uma pessoa envenenada, ela tem sintomas de envenenamento. Uma serpente, quando morde alguém, a pessoa tem sintomas de envenenamento. Ele tem roxidão, às vezes sai sangue nos poros, depois segue-se a morte. É assim que funciona o veneno da serpente. Adão e Eva foram envenenados, saíram cambaleantes do Éden, a peregrinar numa terra hostil àquelas alturas, porque Deus amaldiçoou a terra. E como há sintomas do envenenamento, há sintomas do envenenamento dessa serpente, acerca do qual aqui nessa palavra, hoje o Senhor me traz um paralelo. Quando a pessoa está envenenada por essa serpente astuta, que não anda com o nosso olhar físico acompanhando, ele não solta sangue pelos poros, ele não fica roxo, não. Mas a pessoa começa a fazer coisas estranhas aos olhos do Criador, estranhas aos projetos originais. Ele incorpora nele coisas que são próprias de quem está envenenado. Ele deseja mal, fala mal, arquiteta planos maus, ele pratica pecados, ele pratica lascívia, luxúria, ele rouba, ele mente, ele trai, ele inveja, ele destrói, ele separa, ele lança intrigas, porque ele está envenenado. E após o envenenamento segue a morte. Esse é o caminho de todo ser humano envenenado. Essa é a história da própria humanidade.
E Deus mandou exatamente isso. Faz virar uma serpente. Os irmãos, prestem atenção. Lá adiante, quando eles estavam caminhando no deserto, eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Esse veneno, que já estava desde Adão, atuava sobre eles em forma de rebelião, porque a rebelião é uma forma de envenenamento. Quando eles ficaram revoltosos, Deus enviou serpentes ardentes no deserto que morderam aqueles homens. E eles começaram a morrer um após o outro. E à medida que morriam, Moisés intercedeu, como ele sempre fazia. E Deus falou: faça uma serpente de metal. Olha que coisa estranha. Levante essa serpente na ponte de uma haste. E todo hebreu envenenado, traga ele até aqui. Fala para ele olhar a serpente lá em cima da haste. Quando ele colocar os olhos naquela serpente lá em cima, eu anulo o veneno no corpo dele. O veneno vai ser anulado só quando ele olhar para a serpente levantada. E Paulo fala sobre isso. Assim como Moisés levantou a serpente, o Senhor levantou lá na cruz o seu corpo, para que todos que olharem em Cristo crucificado e crê nele, todo o veneno da serpente tem que sair de nós. E à medida que nós olhamos para Cristo, esse veneno maldito que mudou a sociedade, transforma o ser humano, faz a sociedade andar na lama do pecado, se arrastando em pecados que hoje se tornam cada vez mais inomináveis. O crente purificado, ele já não pisa na lama, ele já não se rasteja nesse charco de lodo que é a sociedade atual anda se divertindo com ela, mas ele se põe à parte, ele se põe num caminho alto e plano, cujo nome é salvação. Por isso, creio eu, o Senhor fez isso de propósito, faz virar uma serpente, o primeiro sinal. Mas os magos, tomados de uma força diabólica e de um poder subterrâneo, fizeram os mesmos e eram muitos, lançaram pelo chão os seus bordões, e todos viraram serpente. Só tem um detalhe: a serpente transformada no bastão de Arão, foi Deus que transformou. Ela saiu e engoliu aquelas serpentes todas e venceu aquela guerra. O nosso corpo, irmãos, é o corpo da morte, porque nós trazemos um veneno dentro de nós, e esse veneno só pode ser anulado se nós olharmos para Cristo crucificado. Só a nossa fé em Jesus pode tirar de nós esse veneno letal, que leva o homem até as portas do inferno. Uma vez crendo em Cristo, vivendo uma vida na graça, esse veneno vai deixar de agir gradativamente, até que você seja completamente saneado e saneado, e nenhum mal mais consiga penetrar dentro do seu espírito, porque é o coração que envenena, não são as artérias, não é a nossa circulação, é o nosso ser interior. Cristo, o nosso Senhor, se fazendo homem. Por que Adão saiu do Éden? Adão saiu do Éden porque ele pecou. Ele se fez homem mortal porque ele pecou. Ele morreu porque ele pecou. Jesus desceu aqui porque nós pecamos. E ele morreu porque nós pecamos. E Adão saiu do Éden para entrar na morte. Jesus entrou na morte para nos levar para a vida. Abriu as portas do céu, quebrou as cadeias, tirou os ferrolhos. Se aquele Adão primeiro era uma alma vivente, esse segundo Adão é um espírito vivificante. Ele meteu a mão nas grades e soltou, como Isaías profetizou. Olha que coisa maravilhosa. Abriu a porta, soltou os cativos, subindo ao alto, diz Paulo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele, se fazendo num corpo mortal como o nosso, ele trazia em si a sentença da morte, porque o corpo é mortal. Mas ele não morreu de velho, não morreu de uma doença.
Ele morreu por causa de nossos pecados. Ele subiu na cruz. Ele falou: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomá-la de volta da morte. E descendo à sepultura, se levantou. E hoje, ele está sentado à direita, à destra do poder. Todo o poder lhe é dado. Nem o querubim mais alto do céu abre a sua boca quando o Senhor se levanta. Nenhum na plenária do céu, ninguém fala quando ele fala. Quando a sua voz se levanta, ninguém mais fala, só ele fala. E quando se trata do assunto da igreja, quando algum assunto envolve a igreja, diz assim: a sua voz é como a voz de muitas águas. Águas representa povos e multidão. Quando tem alguma causa envolvendo um crente, Cristo levanta a sua voz e fala: esse é meu, essa é minha, o assunto dele é comigo. O assunto dele é comigo. Glórias ao Senhor. Ele se fez um homem para nos fazer parte integrante de Deus. Se abaixou para nos levantar, se humilhou para nos exaltar, serviu. Tudo que um homem pode desejar na natureza humana, ele fez o contrário. Ele era humilde, não tinha dinheiro, não tinha estudo, era feio. Ele não tinha nada para mostrar na sua natureza humana. Mas quem chegava perto dele, e quando a sua boca se abria, está escrito sobre ele: a graça se derramava nos seus lábios. Eu creio que o Senhor fez de propósito transformar aquele bastão em serpente. E eu creio que ele fez de propósito o segundo sinal também. A hora passou. Eu creio que ele fez de propósito, porque ele fez as águas virar sangue. E esse homem bendito, esse santo, o rei, o vencedor de tudo, o primeiro sinal dele foi fazer a água virar vinho. Inaugurou uma nova era, porque o vinho, ele tinha uma significação futura na aliança. Olha, tudo que Deus faz está rico em detalhes e segredos. Às vezes falta competência espiritual para entender. Mas esse livro aqui é diferente de todos os livros que você já teve acesso a ele. Porque esse livro aqui foi inspirado pelo Deus Altíssimo. Aqui só tem coisa santa e pura. Atrás dessas letras tem riqueza, tem ouro fino saindo daqui. Dessas letras aqui destila riqueza pura e genuína. Destila vida e poder. E se a palavra de Cristo penetrar em você, arranca de você o veneno da serpente. E você, ouvinte, que está onde quer que você esteja, se você está envenenado, receba essa palavra e seja curado do veneno da serpente. Glórias ao Senhor. Que o Senhor cure cada um de nós daquele resíduo de veneno que tem em nós. Porque tem resíduo que fica, tem resíduo que permanece. Tem desejos ocultos em nós, que se fosse revelado em público, nós esconder debaixo dos bancos. Mas Cristo quer não te envergonhar em público, mas te honrar numa visão celestial de encontro, pela palavra aceita. Se você percebe que algum ponto do seu coração está envenenado, receba o antídoto para o veneno da serpente. Jesus, quando veio, enfrentaram ele os escribas, os sábios, os doutores, os intérpretes da lei, cercaram, mandaram mensageiros, todos cercaram com dilemas, com perguntas difíceis, com perguntas que eram para torná-lo condenável. Não dá para citar todas, mas os irmãos, só para ter uma ideia. Uma vez falaram com ele: é lícito pagar tributo a César? Sabe por que eles faziam isso? Para arrancar da sua boca uma declaração que o condenasse. Mas eles não estavam lidando com um filósofo, eles estavam tratando com um Deus vestido de homem. De quem é a imagem que está nessa moeda? Deixa eu ver, mostra para mim. De César. Dê para César o que é de César. Eu estou buscando o que é de Deus. Dê para César o que é de César. Ele tragou. Aqueles magos fizeram também os bordões virar serpente, mas a serpente de Arão tragou todos aqueles. Nenhum deles prevaleceu contra o Senhor Jesus. Ele mesmo falou, estava profetizado sobre ele assim. No Antigo Testamento, é como se ele se declarasse, aquilo era a visão profética. Olha, eu me olhei e vi minha veste salpicada de sangue dos meus inimigos. E me assustei porque eu estava sozinho, mas nenhum deles prevaleceu contra mim. Venceu um por um, todos caíram. Aqueles espíritos que incorporavam aqueles homens para vencê-lo, todos caíram. Nenhum ficou de pé. No final ele disse: eis que se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem dele em mim, nenhum veneno dele penetrou em mim, e eu vim aqui tirar o que está em você. Em mim não ficou veneno, eu estou curando quem quer.
Esse médico aqui, irmão, ele sai atrás do paciente e não cobra consulta nem remédio. Quem quer ser sarado, recebe a palavra da vida, recebe a palavra de Deus. Aí estão se levantando cada vez mais, irmãos, pessoas contraditórias, fazendo da palavra comércio e ponto de combate. Mas o crente sincero, ele pega a palavra e dela tira a vida, a essência da sua salvação. A graça de Deus está entre nós, floresce entre nós. Viva a graça de Deus. Aparta-te dos venenos das serpentes aí, porque o Senhor venceu. Eu vim convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, disse ele. Do pecado porque eles não acreditam em mim. Da justiça porque eu já vou para o meu Pai. E do juízo porque o príncipe desse mundo foi julgado. Nunca mais ele sobe lá. Antigamente ele até subia, porque ele era um ministro que tinha perdido a pasta. Ele subia, pode ver em Jó. Os filhos de Deus estavam reunidos, ele foi lá também. Mas depois que Cristo cumpriu sua missão na cruz, nunca mais ele subiu lá. Quem vai subir lá agora é você, para nunca mais sair. Glórias ao Senhor. Nunca mais, guarda essa palavra, é para sempre, é mais do que eterno, é para sempre. Quando você subir, nunca mais vai sair de lá. É glória que não termina. Começa um dia e ele não tem mais noite, porque o dia nunca acaba. Começa uma festa e não tem intervalo, porque a festa não termina. Glórias a Deus, irmão. Eu sinto a alegria do Espírito Santo nessa pregação aqui. Eu não queria subir aqui, mas agora eu não quero nem descer. Glórias a Deus. Bem-aventurado aqueles que foram curados do veneno da serpente. E se tem resíduo, clama ao médico, ele está aqui hoje. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. E o veneno da serpente qual é? A morte. Cristo aboliu. Morreu para nós não morrermos. E agora com uma oração vamos agradecer, mas muito fervoroso, hein? Sem muita gritaria, mas uma coisa fervorosa. Quem está aí? Quem mais? Servos de Deus. Nenê, sente de agradecer. Tem um irmão aí que chama Milton, vem agradecer. Não demora. Vamos agradecer a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nosso Deus Todo-Poderoso, as nossas palavras fogem, pois a nossa alegria é imensa, pois a felicidade que nos envolve nesta graça supera qualquer prazer. Quando imaginamos estar tudo acabado, sempre começa o melhor. Te agradecemos por este culto maravilhoso que tens preparado, Senhor, pela alegria nos hinos cantado, tocado, as manifestações de gratidão, as orações primeira, a criança que tira do âmago da alma, um clamor puro que subiu no trono da sua graça, seguida pela outra oração. Te agradecemos porque as nossas necessidades te foram conhecidas. A tua paz está reinando entre nós. Aleluia. Uma alegria maravilhosa que o dinheiro não nos dá. E neste mundo nada nos proporcionaria um prazer como este, Senhor. Pelas explicações, a manifestação das necessidades por todo este Brasil
e te agradecemos acima de tudo pela doçura da sua palavra, que como flecha penetra no íntimo dos nossos corações, para pôr para fora qualquer resíduo, qualquer veneno, e num dia nós entrarmos no reino da sua glória, Senhor. O culto online neste ano vai findando numa alegria muito grande, e nesses minutinhos que falta, a igreja toda reunida, espalhada por este mundo todo, visita todos nós agora com a glória da sua presença. Glória, glória ao nome do Senhor. Que alegria! Pois em lugar nenhum do mundo nós ouviríamos o que ouvimos e sentiríamos o que sentimos agora. Glória ao teu nome, a pressa acaba, a vontade de continuar aqui só cresce, pois Deus está neste lugar. E agradecemos pela presidência e dá-nos dias melhores ainda, mais próximos de Ti. No sagrado nome de Jesus pedimos, por Ele te agradecemos, bendito para sempre. Amém. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado.